Tu estuda, faz vários treinamentos, assiste vários vídeos, opera no mercado buscando tempo de tela e mesmo assim a conta não fecha no final do mês. E isso aqui tem um motivador. Tu tá começando a estudar pelo lado errado. E aqui nesse vídeo tu vai aprender justamente como ponderar os 3 pontos principais que tem que ser os pilares que tu vai olhar para poder estudar a coisa certa, o que vai te trazer dinheiro no final. Já ouviu da regra do 80-20? Pega isso aqui como a prioridade e os teus 80% de resultados virão desses 3 passos que eu vou te dar aqui. E antes disso, eu ainda vou te mostrar exatamente o buraco negro que tu estava te enfiando, que agora tu não vai te enfiar mais, porque a gente vai resolver isso aqui agora. Vambora! Então, já vamos começar com o seguinte, começando com isso aqui, ó. A maioria das pessoas começa pelo fim. Elas começam estudando as entradas, os setups, candles, padrão, estratégia de fluxo, mas esquecem de entender o que move o mercado. Então, é por isso que isso é o fim. E tu vai entender até o final desse vídeo que esse é o principal dos erros. Então, sem a direção, qualquer entrada vira um tiro no escuro. O porquê que a gente fala isso? Quando tu tá operando no mercado, a direção, seja uma pessoa que tem zero de experiência, seja uma pessoa que tenha anos de experiência, se a pessoa que tem zero de experiência comprar porque ela achou que ia subir, mas sem querer ela entrar na direção certa e a pessoa que tem muita experiência não entrou na compra porque não tinha dado setup, daí depois deu um setup na contra lá com perfeição de setup. Nossa, a estratégia ou fluxo ou análise técnica deu a estratégia peita, pois o cara que é o amador pegou a direção a favor e está indo comprado. E a pessoa que é extremamente experiente, que ficou anos estudando isso a fundo, fez a operação e tomou stop. Isso não é uma hipótese aleatória, isso é a vida real, senhores. Quem nunca aqui operou e lembra no começo quando acertava e não sabia nem como tinha acertado, mas ganhava dinheiro. E depois estudou e só se afundou. Se tu já passou por isso, comenta aqui pra mim, comenta ali nos comentários. Eu já. Bota eu já. Eu vou saber que tu já passou por essa bronca porque eu vivi 10 anos fazendo análise técnica, fluxo e price action. Então eu tenho tempo suficiente para ter dado certo com essas coisas, para poder te falar que eram as coisas que estavam me afundando. E agora a gente vai para resolver isso aqui agora com 3 passos. Vamos embora. Agora a gente vai ver aqui o que move o mercado, porque o mercado ele só anda por uma razão, tá? Essa razão pode ser um preço se mexendo ou por otimismo ou por medo. Isso mesmo, o medo e o otimismo são as coisas que empurram a direção do mercado. E essas emoções nascem o quê? Dos fatores do macro, ou seja, uma decisão de juros, uma inflação, um dado de emprego, um dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego, uma atividade econômica. Isso, senhores, parece muito distante, mas esses nomes tu já ouviu e possivelmente tu já viu no Investing, que dá para te olhar lá quando tem data e hora marcada. Só que não é só os indicadores econômicos que movem. Durante todo o momento, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui para ti, tem coisas acontecendo no mundo. A Ásia está aberta, a Europa está aberta e tudo está acontecendo. Estados Unidos vai abrir depois e tudo se move de algum jeito, se mexe e gera preço para onde? Para o ativo que tu está operando, seja dólar, seja índice ou seja ações. E quem entende isso opera com direção. Agora, óbvio, tu vai me perguntar, tá, e como, né? Como que eu vou entender isso aí? Vamos lá. Agora a gente vai ter os 3 passos que eu te falei. Eu não falei que iam ser 3 passos para te resolver isso de uma vez por todas e começar a estudar pelo lugar certo. E o estudar, senhores, é estudar e executar, estudar e executar.
Não é ficar pegando livros macroeconômicos para ficar no maravilhoso mundo de tentar ser um economista. Não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos embora, que esse é o nosse objetivo aqui. Aí, se tu tá gostando desse vídeo até aqui, se inscreve no canal e deixa o teu like. Eu vou saber que tu gosta, né? Então, bora! O que tu deve estudar primeiro? Vamos lá. A direção do dia. O mercado tá mais otimista ou pessimista? Lembra que a gente falou que o mercado só se mexe por dois fatores, duas emoções? Ou é otimismo ou é medo. Então, se ele tá otimista, coisinha linda. Se ele tá pessimista, ele vai se mexer também, coisinha linda, porque a gente sabe que o pessimismo gera uma pressão inversa. Agora tu vai entender essa pressão. Por exemplo, aparar esse direcional bem claro e bem direto e bem prático é tu olhar assim, por exemplo, Estados Unidos estão ajudando ou atrapalhando? Lá o cenário tá otimista ou tá pessimista? Europa, tá otimista ou tá pessimista? Como que tu identifica isso? Olha uma bolsa lá, se tu olhar o S&P, tu vai ver, tá caindo tudo. Meu Deus, tá pessimista. É um dos indícios. Dólar tá disparando, isso é bom ou ruim? Opa, quando tu ouve no Jornal Nacional, dólar disparou e o cara falou um monte de coisa que tá acontecendo de ruim. Parece que ser ruim, não é? É o racional que tu que é de mercado ou uma pessoa até que não é de mercado ainda vai entender. E saiu alguma notícia que muda esse cenário? Ou a predominância ainda é aquele cenário ali de pessimismo, por exemplo, que a gente falou? Então agora, como tu vai identificar? Depois tu vai vir aqui como traduzir esse cenário em direção. Isso aqui é as coisas que tu tem que estudar afinco, porque ficou craque nisso aqui, ali acabou. Ali tu conseguiu o que tu precisava para dar certo no mercado. Porque olha só, se tu entender o impacto que os juros fazem no dólar e nas ações, se tu entender o que uma inflação alta faz no dólar e nas ações, o que um emprego, quando o emprego está aumentando ou diminuindo, faz no dólar e no índice nas ações, o que a política, quando o cara da política, seja um líder aqui do Brasil, ou um líder dos Estados Unidos, ou da própria Ásia e Europa, fazem quando eles falam ou uma coisa ruim ou uma coisa boa. Tudo isso, se tu olha no detalhe, tu vai conseguir identificar a simplicidade do medo ou otimismo. E é isso. Tudo que tu for olhar sobre essas coisas, anota. Anota num papel, no teu celular, em qualquer coisa e pega esses pontos aqui, ó, impactos, juros, inflação, emprego e política. Acabou. E tu só vai ler essas coisas para identificar isso é bom ou ruim. E como eu falei, não precisa ser um economista. Só precisa saber se o cenário favorece uma compra ou venda para o ativo que tu está operando. Pô, saiu notícias ruins, péssimas. O mundo tá acabando. Tem evento geopolítico, tem conflito, tem problema. Trump falando de tarifas e tudo mais. Todo mundo desesperado no mundo. Isso aí mostra o quê? Medo ou otimismo? Medo. Quando tem medo, o que acontece? Quando é ruim as informações, dólar tende a ser pressionado para cima, correto? Então, na maior parte dos casos, não se preocupa com exceção. Quem fica tentando buscar exceção no mercado vai ficar trabalhando por uma exceção que acontece raramente. Por exemplo, não, nesse dia aqui estava tudo ruim, mas o dólar caiu. Porque é a desaceleração dos Estados Unidos. Cara, esquece exceção. Vai no que é mais provável de acontecer ao longo de todos os dias do ano. Porque uma coisa tu vai entender, quando tu entende isso aqui, sabe o impacto, tu vai executar só a favor do impacto. Lembra do exemplo que eu dei de uma pessoa analfabeta no trade, nada, não sabe merda nenhuma, que acertava e depois começa a estudar, começa a errar tudo? É isso. Agora, só depois disso, desses dois passos mais importantes, é o que tu vai procurar o gatilho de entrada. Agora sim,
que tu tem a direção, tu pode ter uma entrada técnica, um setup, uma entrada por price action, uma entrada por fluxo, qualquer execução que tenha no radar, que tu já viu em vídeo, que tu já viu em treinamento, que tu já pagou treinamentos para ter, show de bola. Qualquer uma delas vai servir desde que tu esteja a favor do mundo. Mas também não bota 10 setups ou 10 estratégias na tua mão. Ah, porque eu tenho que ter uma caixa de ferramentas vasta para poder operar. Para com essa asneira. Pega 3 que tu já tem mais confiança ali, que tu acredita que dá mais dinheiro e show de bola. Agora vai dar mais dinheiro. Porque se tu fizer qualquer um dos 3 a esmo, tu vai ficar num vai e vem aí que tu vai passar anos. Como eu sei, eu passei 10 anos buscando sempre um setup e uma estratégia, e este era o meu principal erro. Eu começava por aqui. Tu tá vendo que isso aqui é o terceiro, e eu sempre comecei por aqui, e isso que é o problema, porque tu te afunda aqui. Porque quando o setup ou a estratégia, que tu tem vários, vai dar uma entrada ou na compra ou na venda, aí vira uma miscelânea, aí ali acabou o teu dia, porque tu pode acertar uma, duas, às vezes tu acerta uma, duas, três, cinco, e tu mesmo assim fecha o dia no negativo, não é? Isso acontecia muito comigo, porque eu priorizava primeiro o setup ou a estratégia e não priorizava o que é mais importante, tenha clareza do que? Da direção do dia. Depois tu vai saber, identificando o que tu é para estudar, para saber essa direção, é identificar os impactos dessas coisas aqui no nosso mercado ou no mercado lá fora, se tu opera lá fora. E aí sim, tu vem pro teu setup, escolhe três estratégias claras e diretas, tá? Sem firula. Sem firula. Tudo que tu colocar a favor do mundo, a favor da direção, que é a predominância que tu já estudou ali, tu vai ver que tem muito mais resultado. E um exemplo rápido e direto aqui, ó. Saiu um dado de inflação nos Estados Unidos, veio acima do esperado. Opa, mais inflação. Isso significa que o Fed vai ter que aumentar mais os juros ou manter juros mais altos por mais tempo. Isso suga dinheiro do mundo, isso é ruim. Quando tu estudar totalmente essa parte, inclusive no meu Instagram, no meu YouTube, tu pode estudar isso todo dia, porque eu tô todo santo dia ao vivo, 6:30 da tarde, que tu pode me acompanhar e ver eu explicando sobre as coisas que aconteceram naquele dia. E ali tu vai galgando conhecimento sobre essas coisas. Então, saiu o dado de inflação às 9:30, veio acima do esperado, índices caem, dólar sobe no mundo. Bal, lembra? Esquece a exceção, trabalha no padrão, é isso que acontece. Esse é o reflexo padrão de um cenário normal. Agora, operador macro já sabe, é dia de venda de índice e compra de dólar. Aí, o que tu vai fazer? Pega um daqueles teus 3 setups, o que der primeiro para ti. Qualquer que der primeiro para te poder executar para uma venda de índice e compra de dólar, tu tá vivendo o sonho. Isso vai ser o teu ponto de virada nas tuas operações e no teu resultado no final do mês. Por quê? Tu para de operar no achismo, começa a estudar o que realmente importa no cenário, o que vai impactar. Então tu tá estudando a raiz do movimento para priorizar o quê? A direção e não o gatilho de entrada. Gatilho de entrada foi a última coisa que a gente olhou. Entendeu? Que só tinha um lado para ter um gatilho de entrada. Poderia ter te dado 10 setups ou 10 estratégias contra aquele lado. Tu não entraria porque tu tá alinhado com o cenário, alinhado ou com otimismo ou com pessimismo para pegar o movimento do lado certo. E isso tudo te dá mais clareza e convicção para executar o trade e ter lucros consistentes partindo da prioridade da direção. E depois a execução vem com esses passos.